Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em algo que fazemos, sei lá, umas 20 mil vezes por dia e, na maioria das vezes, sem nem pensar: respirar. É verdade. A nossa missão aqui vai ser construir juntos um mapa mental da nossa árvore respiratória. E, para fazer isso, a gente vai começar do mesmo jeito que um médico começaria, com um paciente entrando no consultório com um sintoma bem comum. O que é a abordagem perfeita, né? Porque na medicina, a anatomia não é só um mapa de partes, é um mapa de funções, de defesas, de vulnerabilidades. Exato. Cada coisinha que a gente vai discutir hoje existe por uma razão, sabe? E quando a gente entende essa razão, as doenças começam a fazer muito mais sentido. Certo, então vamos lá. Imagina a cena. A porta do consultório se abre. O paciente entra e a primeira queixa é tosse. Parece simples, né? Mas as primeiras perguntas já começam a desenhar o nosso mapa. Aham. Não é só você estar tossindo. É? Como é essa tosse? É aquela tosse seca que fica irritando a garganta? Ou é o que a gente chama de tosse produtiva? Aquela que vem com coisa? Exatamente. E se ela é produtiva e a investigação fica mais assim, detalhada, a cor do escarro é quase uma pista forense. Forense, gostei. É, amarelado, esverdeado, isso já pode sugerir uma infecção por bactéria. Ou é algo diferente, tipo cor de ferrugem. Cor de ferrugem. Sim, isso pode indicar, por exemplo, sangue antigo. Aponta para outro tipo de processo, talvez uma inflamação mais séria, uma lesão. Cada detalhe desses já começa a pintar um quadro do que está acontecendo e principalmente onde pode estar acontecendo. A gente precisa entrar no corpo. Vamos começar essa viagem lá pelo portão de entrada, pela traqueia. Certo. Ela é descrita como esse tubo bem grande, robusto, quase como tipo uma mangueira de aspirador com anéis de cartilagem para reforçar. Por que essa proteção toda? Pensa só, ela precisa aguentar uma pressão imensa sem nunca jamais poder fechar. A cada vez que a gente inspira, a pressão dentro do tórax muda. Se a traqueia, que é a via principal, colapsasse, Seria o fim? fim de jogo. Então esses anéis de cartilagem garantem que, aconteça o que acontecer, o caminho do ar vai estar sempre aberto. Ela foi construída para ser uma autoestrada blindada. Uma autoestrada blindada. Boa analogia. Mas, bom, toda autoestrada precisa ser limpa, né? E o ar que a gente respira está longe de ser puro. Tem poeira, poluição, pólen. Tem de tudo. Como essa autoestrada lida com essa sujeira toda? Não dá para deixar tudo isso e parar lá no fundo dos pulmões. Deve ter algum sistema de limpeza. E tem. E é um sistema de uma elegância, assim, impressionante. É o que a gente chama de limpeza mucociliar. Usando a sua analogia, é a equipe de limpeza 24 horas da autoestrada. Ok. O revestimento interno da traqueia e dos brônquios, que são os galhos maiores, é feito de células especiais. Elas fazem duas coisas. Primeiro, produzem uma camada bem fina de muco, que é pegajoso. Pensa nisso como um papel pega-moscas microscópico. Entendi. Então o muco é tipo o papel pega-moscas que captura toda a sujeira que entra, mas uma hora esse papel fica cheio, né? Como é que o corpo se livra desse muco sujo? É só tossindo? A tosse é o plano de emergência, é o botão de pânico. O sistema que funciona o tempo todo, quietinho, é muito mais sofisticado. A segunda coisa que essas células têm são cílios. Cílios. Sim, minúsculos pelos que se projetam para dentro do tubo. E eles não ficam parados, eles se movem em ondas, sabe? De forma coordenada, como um campo de trigo no vento, mas sempre na mesma direção, para cima. Para fora dos pulmões, em direção à garganta. Qual? Então é literalmente uma escada rolante microscópica. Ela fica o tempo todo levando esse muco com a sujeira para cima, até um ponto que a gente engole ou expele sem nem perceber. Precisamente. É uma das obras de engenharia biológica mais perfeitas que existem. É a nossa primeira grande linha de defesa. E agora pensa o que acontece quando esse sistema falha. Certo. Em fumantes, por exemplo, a fumaça paralisa e, com o tempo, destrói esses cílios. A escada rolante para de funcionar. E aí? E aí o único jeito de limpar os pulmões é com o plano de emergência, a tosse. Por isso que a tosse de fumante é tão persistente, tão cheia de catarro,
É o corpo tentando desesperadamente fazer o trabalho que a escada rolante deveria fazer. Nossa, isso muda completamente o jeito de ver uma simples tosse. Ok, então essa é a nossa zona de condução, uma autoestrada blindada com uma equipe de limpeza super eficiente, mas é aqui que a coisa fica realmente fascinante. É aqui que o mapa muda. Exato. Conforme a gente desce por essa árvore, tudo muda. A estrutura robusta some, os anéis de cartilagem somem, a equipe de limpeza some, e a gente chega nos saquinhos de ar minúsculos, frágeis, os alvéolos. Por que essa mudança tão radical? Por que abandonar toda aquela proteção bem na parte mais importante do pulmão? Porque a função muda. Muda completamente. A autoestrada foi projetada para transporte e defesa. O destino final, os alvéolos, foi projetado para uma única coisa: entrega. É o ponto de troca. A entrega do oxigênio. Exato. E para a troca de gases ser eficiente, a barreira entre o ar que a gente respira e o nosso sangue precisa ser a mais fina possível. Qualquer outra coisa ali seria um desastre. Faz todo sentido. Se a função era troca, uma parede de concreto não ia ajudar em nada. Exato. A parede dos alvéolos é feita de células chamadas pneumócitos, que são do tipo escamoso, ou seja, são absurdamente finas, quase transparentes. De um lado dessa parede finíssima está o oxigênio que você acabou de inspirar. Do outro lado, coladinho nela, tem um capilar sanguíneo, com uma parede também finíssima, cheio de glóbulos vermelhos. Loucos por oxigênio. Sedentos por oxigênio. E o oxigênio precisa cruzar essa barreira mínima para entrar no sangue. E o dióxido de carbono faz o caminho contrário para sair. Entendi. Se a gente tivesse as mesmas células altas e robustas da traqueia, com muco e cílios ali embaixo, a barreira seria tão grossa que a troca de gases não aconteceria. A gente sufocaria. Exatamente. A ausência da armadura é o design. A fragilidade é o superpoder. Perfeito. É isso. Mas também é sua maior vulnerabilidade. Em doenças como o enfisema, por exemplo, o que é destruído são as paredes desses alvéolos. Elas dissolvem o ponto de entrega. A pessoa consegue puxar o ar, mas a superfície para troca diminui drasticamente. Por isso, a falta de ar terrível. Isso dá pra gente um mapa muito claro com 2 territórios distintos, né? Primeiro, a zona de condução, a autoestrada que leva, limpa e aquece o ar, e depois a zona respiratória, o ponto de entrega super delicado onde a mágica acontece. Exato. Ok, agora a gente tem um mapa. Vamos usar. Como é que entender essa divisão ajuda a gente a decifrar uma doença tão complexa como o câncer de pulmão? Ajuda de uma forma que pode ser a diferença entre a vida e a morte, literalmente. Câncer de pulmão não é uma doença só. É um nome para vários tipos e o local onde eles preferem, digamos, montar acampamento no nosso mapa dita tudo sobre a doença. Certo. Vamos pegar 2 exemplos. O carcinoma de células escamosas, um tipo muito ligado ao cigarro, ele tende a crescer mais no centro, nos brônquios maiores. Na nossa autoestrada blindada, na zona de condução. Exatamente. Agora, pense no que acontece quando um tumor cresce ali. Ele está no meio de uma via aérea principal, irritando aquele sistema de limpeza que é super sensível. O que ele vai causar? Tosse. Tosse. Uma tosse crônica, que não passa. Talvez até tussa sangue, porque o tumor começa a invadir a parede da via. É um sintoma que chama a atenção cedo. O tumor está, de certa forma, se anunciando. Ele está crescendo numa área barulhenta do pulmão, então ele faz barulho. Mas e o outro tipo? Agora vamos para o tipo mais comum de todos, que acontece até em quem nunca fumou, o adenocarcinoma. Ele prefere crescer na periferia do pulmão, lá longe, nos pequenos becos que levam os alvéolos, na nossa zona respiratória. Naquele bairro silencioso e delicado. E esse é o problema. Não tem receptor de tosse ali. Não tem sistema de limpeza para ser irritado. Um adenocarcinoma pode crescer em silêncio por muito, muito tempo. O paciente não sente nada. Nossa. A doença vai progredindo sem dar um único alarme. O primeiro sintoma pode ser uma falta de ar, meio vaga, mas isso só quando o tumor já está grande o suficiente para comprometer uma parte importante do pulmão. E aí o prognóstico muitas vezes é bem pior. Simplesmente por causa do endereço que o câncer escolheu no mapa. Isso é assustador e genial ao mesmo tempo. O mesmo diagnóstico, câncer de pulmão,
pode ser um tumor que grita por atenção ou um assassino silencioso. E tudo depende da localização nesse mapa que a gente construiu. A complexidade disso é impressionante. Totalmente. Faz a gente pensar no volume de informação que um estudante de medicina precisa não só memorizar, mas conectar, aplicar para chegar nesse nível de raciocínio, sabe? Áreas de cenários e questões diferentes. É assim que o mapa se torna uma segunda natureza. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Com certeza, ter uma ferramenta que organiza esse conhecimento e força essa aplicação prática repetidamente é um diferencial gigantesco. É como treinar o cérebro para reconhecer esses endereços no mapa da doença de forma instantânea. Perfeito! Então, para a gente recapitular nossa jornada de hoje, começamos com uma simples tosse, uma pista. Essa pista nos levou a construir um mapa da nossa árvore respiratória, dividindo ela em duas regiões com funções e designs totalmente diferentes. A robusta zona de condução, nossa autoestrada blindada, com sua escada rolante de limpeza, e a delicada zona respiratória, o ponto de troca onde a vida de fato acontece. E por fim, a gente viu como esse mapa não é só acadêmico, é uma ferramenta clínica vital para entender por que uma doença como câncer de pulmão pode se apresentar de maneiras tão diferentes. E isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? As nossas vias aéreas evoluíram por milênios para lidar com desafios, digamos, orgânicos. Poeira do deserto, pólen, bactérias, vírus. Mas e hoje? Onde você quer chegar? O que acontece com essa escada rolante mucociliar, com esse sistema de defesa ancestral, quando a gente desafia ela com coisas que ela nunca viu? Eu estou falando de microplásticos, de nanopartículas da poluição de diesel, de fibras sintéticas. Será que nosso sistema de limpeza, tão perfeitamente adaptado para o mundo antigo, está equipado para limpar a sujeira do nosso novo mundo? Ou será que a gente está sobrecarregando ele lentamente até o